que agora o Sérgio todos têm. Totalmente à vontade. Muito obrigado. Vocês sabem que a linguagem é muito difícil de articular. E por melhor qualidade que a gente tenha de oratória, a gente não tem ainda a capacidade de falar a língua de todos os corações, que era o que Jesus fazia maravilhosamente bem. Ele falava aos corações. E sempre vai ficar alguma coisa no vazio em fala. Mas aqui eu peço aos mentores da casa, eu peço aos amigos espirituais meus e de vocês, todos eles, que intermediem esse processo, abrindo os nossos corações, ajudando nos nossos ouvidos, nas nossas falas. E quero também lembrar que vocês podem falar a qualquer momento. E a gente vai construindo esse diálogo. Bom, para falar sobre o tema de hoje, que é faculdades intelectuais e morais, e a influência do organismo nesse processo, a gente poderia traduzir hoje, usando palavras desse recorte temporal, que a psicologia chama de zeitgeist. Cada época tem características que são próprias. É como se fosse um novo mundo. Esse é o conceito do zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que não tem uma tradução específica, mas a ideia é clima ideológico, emocional, cultural de uma época. Hoje, o zeitgeist desta época é um zeitgeist voltado muito para o resultado material de tudo que a gente faz. Uma espécie de documentação dos nossos feitos e das nossas conquistas. Se você foi para a academia, malhou, botou o shape e não tirou uma selfie, não valoriza. Se você trabalhou arduamente, realizou grandes coisas na carreira profissional e não divulgou, e há no zeitgeist uma forte influência de que a gente se condicione a partir dessas forças, que são forças alimentadoras, repressoras, condicionadoras. Então, muitas vezes, nós estaremos também fortemente influenciados por isso. Então, a gente também poderia traduzir assim esse tema com as palavras atuais como ética e cognição. Como é que o organismo influencia na existência das pessoas? Mas não é apenas essas duas forças. É claro que o livro dos Espíritos, os Espíritos dialogando com Kardec, usaram o dialeto da época, no zeitgeist da época, e atenderam brilhantemente todas as questões, que ficam até hoje para a gente poder falar sobre coisas importantes. E aí o que é que ocorre? Isso não impede que a gente aprofunde o diálogo para entender também que o discurso socialmente estabelecido influencia a gente até na maneira como a gente se veste, até na escolha das cores, até nas nossas predileções profissionais, e é sobre isso, na maneira como nós vemos o mundo, ou cosmovisão. Então, o que para a gente é ética, para outra pessoa não é.
o que para a gente é o melhor a ser feito, para outra pessoa talvez não seja. O que para a gente pode ser uma conduta equivocada, danosa, a outra pessoa não, eu só estou trabalhando para o meu bem-estar. E ela não vai ver nada disso. Como conduzir nesse parâmetro? É aí que a gente chega até Jesus. Que se eu faço a outra pessoa algo que, direto ou indiretamente, vai prejudicar ela no presente ou em momentos depois, é antiético. Está errado. Mesmo que eu tenha a intenção de acertar. E é por isso que a gente precisa discutir sobre a influência da ética, da cognição nos nossos comportamentos. Porque senão nós iremos nos deparar com reais desastres acreditando que a gente está fazendo a melhor coisa. E isso precisa ser pensado, dialogado coletivamente, apesar das diversas cosmovisões ou dos diversos dialetos que cada coração abarca. Ainda assim, é indispensável pensar na perspectiva da outra pessoa quando a gente faz algum movimento, algum comportamento, algum gesto. E aqui cabe um recado aos pais, aos avós, que vocês reencarnaram em outros Zeitgeist. Hoje, o Zeitgeist dos nossos filhos e netos é totalmente diferente. E por mais que a nossa concepção de mundo seja uma concepção de mundo que nos ajudou bastante, que nos desenvolveu, que nos trouxe uma existência saudável, esses valores, essas ideias talvez não tragam saúde e bem-estar espiritual, ético para essas pessoas que reencarnaram nesse mundo. Tudo está em constante mudança. Nada na natureza permanece da mesma forma. Eu estou falando aqui do plágio de Lavoisier a Heráclito, o filósofo, que diz que quando a gente atravessa um rio chegando do outro lado da margem, quando a gente retorna para a margem primeira, a gente atravessou 2 rios. O rio não é mais o mesmo. A vida não é mais a mesma. Mas, Léo, existem valores, existem ideias que são imortais, imutáveis, que são as leis divinas. Mas quem de nós pode assegurar com toda certeza, mergulhados numa forte influência, tendência, de modo opaco, com limitações de espíritos ainda no estágio ou adolescente ou bem jovem, quem pode dizer que tem todas as decisões corretas? E é por isso que cada um deve constantemente interrogar a própria consciência. Não de forma neurótica, absurda, cheia de culpa e de dor. Mas será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer? Será que eu não negligenciei uma oportunidade de ser útil? Será que por questões próprias eu não abandonei o dever, que é muito difícil de ser cumprido, porque está em antagonismo com os interesses do coração e das paixões? Será que eu fiz tudo que poderia ser feito para o bem da outra pessoa, independente das minhas concepções, das minhas crenças, do meu sistema de vida, da onde eu estou mergulhado, no aquário que eu estou preso, mesmo dentro de um oceano?
Então, eu quero propor aqui um diálogo também simbólico, porque hoje nós estamos sobrecarregados de um olhar extremamente racional sobre tudo. E racionalidade não é ruim, o excesso é que é ruim. Dessa forma, a gente tem sido muito tenazes na busca dessa racionalidade, abandonando a outra dimensão da existência, que é dos sentimentos. Assim, a proposta da linguagem de contos é a mesma da de Jesus por parábolas. Só que Jesus lançou isso há muito tempo. Buda já vivia isso há muito tempo. E outros orientadores da humanidade fizeram uso dessa ferramenta até que a psicologia chegou e descobriu uma coisa aqui super importante. Realmente faz sentido. Tem materialidade científica, tem fundamentação teórica do teoreis, do grego, que teoreis significa aquele que vê. Então, teoria não é só uma abstração de alguém que está imaginando como é a vida na rua e está distante. Na psicologia, os teóricos, aqueles que viam, construíram as fundamentações da ciência, vivendo elas por 40, 50, 60 anos. Então, quando a gente fala em teoria na psicologia, a gente está falando essencialmente de vivência de pessoas que observaram, foram cuidadosas nas suas análises ao longo de uma vida toda. E aqui cabe citar Donald Winnicott, que era um inglês, que era psicanalista e pediatra e trabalhou com crianças com doenças mentais, com transtornos mentais, por 42 anos no mesmo hospital. E ele, quem estuda a psicologia da infância, se depara logo com ele, porque ele tem contribuições riquíssimas nessa área da ciência. Assim sendo, imaginem que a gente vai fazer uma viagem. Os mentores da casa organizaram entre a gente aqui e você que está na internet, para poder a gente viajar através de um buraco de minhoca para 2 lugares. O primeiro deles é Titã. Alguém sabe onde é? Não. Pô, sou eu que sou louco por astrofísica? É a lua de Saturno, uma das luas de Saturno, que alguns classificam que tem mais de 146 luas, mas é talvez uma das principais luas de Saturno. Ela tem um ambiente entre avermelhado e amarronzado, visto de satélites, de potentes satélites, potentes equipamentos. Existem relevos, existe lago, existe ventos, tempestades, mas nós espíritas sabemos que lá tem vida, e aí nós vamos para lá. Lá, segundo o nosso conto, é um local muito mais evoluído que a Terra. E chegando lá, a gente vai se deparar com algumas situações presenciais, vivenciais, que vai ajudar a gente a entender melhor como é que ocorre essa influência do organismo nas decisões do nosso comportamento, tanto as intelectuais quanto as morais. Chegando lá, a gente é magnificamente, carinhosamente recepcionado pelo nosso Cicerone, anfitrião em italiano. E ele nos dá todo o aconchego que é possível. A gente fica super feliz
e interroga eles o que é que vai acontecer. A ele o que é que vai acontecer. Ele diz: nós vamos descer do plano espiritual para a crosta de Titã, para a gente ver os encarnados tocando a vida. E nós vamos ver 4 exemplos que eu anotei aqui para poder não esquecer, porque depois dos 40 anos a memória já não é tão boa. E aí o que acontece? Nós vamos, através de um equipamento super sofisticado, tecnológico, porque lembrem, nosso planeta é mais atrasado do que Titã, essa Lua, e o perispírito da gente não suportaria a suavidade, o progresso que aquele ambiente conquistou. Aí a gente está amparado por uma redoma invisível de energia. E aí chegamos e o nosso anfitrião aponta para a primeira pessoa, que é uma jovem mulher. E a gente percebe nessa jovem mulher um fio, na verdade, fios invisíveis e energéticos grudados no corpo. E esses fios energéticos e espirituais funcionam como uma marionete. Sabe? O boneco, e a gente mexe e a pessoa responde. E ele explica para a gente: esses fios são ilusões que a gente vai constituindo a partir das nossas experiências. E essa mulher, essa jovem mulher, ela tem uma ilusão decorrente de uma experiência de dor na infância. Alguém toma logo a decisão: vamos arrancar o fio. O que parece lógico, parece o melhor a fazer para ela se libertar dessa ilusão, mas ele lembra a gente: por trás de todo defeito pode existir uma sustentação de uma vida. Nós julgamos as coisas como boas ou ruins. E essa dinâmica maniqueísta, certo, errado, bom, ruim, não funciona para a existência. Nós somos espíritos em aprendizado, nós temos coisas boas, coisas ruins, que eu prefiro chamar de funcionais, desfuncionais. E ninguém é 100% ruim. Ninguém é indefinidamente ruim. Vai ser ruim para toda a existência. Aí a gente está falando dos demônios, e isso não existe. E isso não existe. Então, ele diz e cita Clarice Lispector: não retire o defeito de ninguém. Você não sabe, na vida da pessoa, o que esse defeito sustenta. Então, a ilusão, no caso dessa jovem mulher, sustentava a dor do abandono na infância. Se a gente retirar esse fio, essa ilusão, o abandono volta com tudo. E aí ele mostra uma segunda pessoa, que é uma mãe idosa. E a gente vê um fio, vê vários, mas um fio se destaca. Alguém pergunta: e aquele fio que está se destacando é o quê? Ele responde: a ilusão da perda de um filho quando era bebê e quando ela era jovem. Ela ainda carrega isso. E para não sofrer muito, ela criou uma ilusão de que isso era uma expiação
por um acontecimento da vida passada. E aí ele aponta o terceiro caso, terceira pessoa, o homem adulto. Esse homem sobrevalorizava os aspectos intelectuais dele. A gente não seria melhor acabar com isso? Com essa vaidade? Não seria melhor desatar esse nó? E aí ele lembra. Esse homem constituiu essa ilusão para lidar com a dor da frustração na carreira. Então ele tem um ímpeto, um comportamento de se mostrar muitas vezes melhor do que as outras pessoas. E o quarto e último era uma menina criança que viveu e que vive uma invisibilidade na infância. Apesar dos pais estarem encarnados e presentes dia a dia na vida, ela experimenta uma espécie de invisibilidade, uma indisponibilidade dos pais sobre a questão afetiva. Se ela falar, tudo bem. Se ela não falar, tudo bem. E tudo que ela traz para os pais, ela não é valorizada e os pais não se interessam. Dão respostas superficiais, comuns, como se fossem inteligências artificiais. O afeto, nessa interação, ele não existe. E aí a gente questiona, mas ela é uma criança, por que deixar? Aí o Espírito que está nos guiando diz, vocês não sabem, mas na fase adulta ela passará por um dilema que essa prática, que aparentemente é ilusória, vai ajudar a sustentá-la nessa dificuldade que ela enfrentará no início da juventude. E aqui, em Titã, as instituições, as relações afetivas, familiares, que não são os laços consanguíneos, mas são os laços de simpatia entre as almas, entre os espíritos, irão gradativamente, de maneira sutil, desconstituir esse fio de ilusão. Porque ela encontrará suporte nos amigos, ela encontrará o afeto e o interesse que ela não encontra nos pais, nas outras relações humanas, ela encontrará pessoas que a admirarão e amarão profundamente aqui, nesta lua, neste lugar. As instituições trabalham afetivamente pelo bem de todos. A gente faz profundas reflexões e ele lembra o mensageiro de Deus no planeta de vocês, Jesus, porque aqui a gente também teve ele. Ele disse, tudo o que pedirdes, o Pai atenderá. Porque o Pai já sabe antecipadamente do que vocês precisam. Batam a porta e ela se abrirá. Busquem e vocês acharão. Peçam e vocês obterão. Foi isso que ele disse. Então, não existe punição na experiência da vida imortal. Punição é uma concepção cognitiva estruturada numa sociedade imperfeita, muitas vezes adoecida, com narrativas e discursos repletos de ilusões, que funcionam, mas que cada vez mais todos os habitantes precisam se esforçar e se empenhar para
revisarem no coração essa convicção no cérebro. Alguém de nós perguntou: dê um exemplo, como a gente faz isso? E ele lembrou do Evangelho de Lucas, porque antes da gente ir para lá, ele estudou toda a nossa história. E ele lembrou: o mensageiro divino no planeta de vocês disse naquilo que é escrita de Lucas que faze isso e viverás. Antes de lançar essa assertiva, ele disse: rendo glórias ao meu Pai, porque eu estava doente, vocês me visitaram, me cuidaram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava em queda, eu fui violentado e vocês me socorreram. E os discípulos disseram: mas mestre, quando esteve doente? Quando você estava preso? Quando você estava com fome? Quando você foi agredido? Ele: toda vez que um dos pequenos foi agredido e vocês ajudaram, ampararam, vocês ajudaram a gente. Então, meus irmãos, dizia o nosso anfitrião, o nosso guia, lá em Titã, é através daquilo que no planeta de vocês chama-se caridade, que vocês terão um fomento suficiente para desenvolver a intelectualidade, a cognição. Porque isso dará uma compreensão mais apurada, cada vez mais, do real sentido da existência. Com isso, vocês terão uma vontade, uma determinação íntima de se aplicarem, de progredirem, de se aprimorarem, seja na concepção intelectual, seja na concepção ético-moral. Mesmo que a sociedade implemente de maneira antropológica, antecipada, em muitas gerações para trás, conceitos, vocês terão conceitos imensos dentro de vocês. Porque, afinal de contas, a lei divina está na consciência. E aí ele vira para a gente e diz: toquem no fio. A gente vai lá e cada um, num ponto específico, segura no fio. Quando a gente toca no fio, vem uma energia dourada do fio em direção ao nosso braço. E de repente toma o nosso corpo todo, quando a gente se vê transportado para a mente daquela pessoa. E aí a gente consegue ver a estrutura da mente, nós estamos imersos na mente daquela pessoa. E quando a gente se depara, a gente vê aquela pessoa em pé, virada para esse lado, olhando um quadro imenso, atentamente, deslumbrada. E o quadro é como se fosse um mapa existencial que essa pessoa tenta decifrar, olhando atentamente. Como a atenção, a intelectualidade, o próprio organismo produz limites e o aprimoramento daquele espírito como o nosso ainda tem limites, ele só consegue focar em 2 lugares. Porque é como se o quadro imenso tivesse pequenos quadros dentro do próprio quadro. E quando ele olha para esses 2 pontos, eles vêm para frente. E ao se aproximarem dessa pessoa que está olhando, eles também impedem a visão que está atrás, de outros pontos. E isso, simbolicamente, é como se fosse a influência do arrianismo, que aprimora em alguns aspectos, mas na nossa condição ainda impõe determinados limites simultaneamente.
E aí ele está olhando para esse quadro, para esses dois pontos que vêm para frente, o resto fica no fundo. E a gente, admirado com tudo e com a explicação do guia, ele diz assim: não acabou. A gente tem mais. Aí ele chama a atenção porque a gente também está olhando para o quadro. Ele olha para trás, e atrás da pessoa, e a própria pessoa não vê, há uma floresta. Uma floresta linda, com cores vivas, com vida, com pássaros, com pequenos animais, graciosos, alegres. E alguém diz assim: o que é isso? Aí ele, à frente, e olhando para frente, está aquilo que na ciência de vocês chama-se consciência. Consciência, ela não consegue ver o todo da mente. Ela vê apenas aquilo que as impressões físicas estimulam, no caso o quadro. Então, ela não consegue olhar para trás. Onde, na floresta imensa, significativa, está o lago. Tá, as árvores, estão os animais. Esse inconsciente impacta com seu clima, com sua interação, com seus ventos na consciência. Mas a consciência não consegue discernir o que é isso, porque não olha para trás, não olha para dentro. E veja essa luz, e aí a gente vê um espectro luminoso, potente, uma luz viva. Ele disse: esse é o espírito imortal, que controla tudo. É o eu profundo, o eu imortal, que detém todas as vidas, todas as experiências, e que constitui um personagem que é consciência para reencarnar, que tem limites. Então, esse espírito, ele vê tudo. A consciência só vê uma pequena parte. Ele interage com a floresta, que manda impressões para a consciência, que a depender da maturidade espiritual, na doutrina espírita, evolução, compreende, sente, mas não consegue perceber com clareza o que significa aquilo. E a gente encantado com tudo, cheio de pensamentos que o nosso anfitrião consegue ler, ele diz: não acabou. A gente, meu Deus. Ele olha para a direita, quando a gente vê um animal enorme, feroz, e cada um aqui em casa pense no animal, porque esse animal que você está pensando aí é exatamente as características desse momento, dessa reencarnação, da sua sombra. A sombra é uma potência, uma energia imensa de características que a consciência colocou para o lado, colocou embaixo do tapete. E por isso mesmo começa a fermentar, a se agigantar, a ficar feroz, porque o eu imortal, o todo, quer todas as características, quer viver com graciosidade, com intensidade. Quer que a consciência dê conta de diversas polaridades que são extremas e que a sociedade não aceita. A mulher falar, nem pensar. Mulher só pode falar com o marido. E há inúmeros livros sagrados que têm essa orientação. Então, de alguma forma, a coletividade reafirma uma polaridade.
E quando reafirmam a polaridade, a mulher tem que ficar calada. Em algum momento reencarnarão espíritos que serão mulheres e que virão com todo o ímpeto para libertar as demais. E assim a gente chega hoje a constituir os fenômenos e as palavras que significam violência contra as mulheres, misoginia, machismo. E disso surgiram leis específicas, comportamentos de autoridades que devem, inevitavelmente, cada vez mais profundo, impedir isso. Então, a perspectiva existencial, combinada com esses elementos mentais, irão produzir fenômenos na vida material que aprimorarão o comportamento das pessoas e que partirão os grilhões que nos amarram a determinadas concepções, fazendo com que esse espírito imortal possa se soltar imensamente com todos os seus polos, gradativamente, para viver uma vida mais plena. A sombra, que representa simbolicamente a lei divina que está na consciência, que aqui eu prefiro chamar de inconsciência, mas não na perspectiva pejorativa, mas na perspectiva que a gente sente e não consegue articular, que é algo que está limitado ao nosso acesso, tanto é que a gente descumpre as leis divinas. E não fique mal com isso, faz parte do game, é o nosso estágio. Dificilmente alguém do nosso estágio fará diferente. E pessoas que já chegaram na perfeição, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com elas, elas iriam dizer: rapaz, eu cometi diversas tretas, eu me envolvi e produzi diversas tramas, porque pureza só nos últimos estágios da existência. A gente pode ter sinais iniciais, ainda modestos, dessas qualidades, inclusive da pureza. Mas puro mesmo, possivelmente só Jesus, Buda, Krishna e esses personagens que a gente vê ao longo da vida, essas pessoas importantes que vêm ao longo da vida. Então, em Titã, dentro da mente dessa pessoa, a gente vê todas essas potências. Deslumbrados, a gente, e agora? Ele dá um sorriso imenso, que irradia a luz na nossa direção e diz assim: tudo bem, todos nós temos dificuldades, todos nós temos limites de compreensão, mas eu quero aqui deixar o meu coração com vocês dizendo: tenham sensibilidade, sejam sensíveis a tudo que acontece na vida, principalmente com vocês mesmos. Tenham afago, cuidem de si, das suas dores, dos seus fracassos, dos seus descompassos e insucessos. Sejam gentis com vocês mesmos, porque quando essa gentileza surgir nessa mente imensa de cada um de vocês, com essas forças, a lei de destruição continuará acontecendo na figura da sombra, que quando a alma imortal percebe que a consciência está descumprindo o acordo, diz para o animal, a sombra: vai. E ela: uau! Toma tudo. O espírita que não estuda chega aqui no centro e diz bem assim para os trabalhadores: gente, eu estou com um obsessor que está dando tudo errado na minha vida. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu quero passe, vou mandar estacionar um carro-pipa aqui para botar água fluidificada, vou até tomar banho com água fluidificada. Vou trazer a comida para vocês magnetizarem a comida,
porque está dando tudo errado, o bicho está pegando. Mas tá. Mas não é do lado de fora. A proposta da doutrina espírita é, independente do que aconteça do lado de fora, mude aqui dentro. Então, venha para o centro, procure ajuda, mas não nomeie o obsessor como causador do caos. Lembre que na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos está a ideia de que a lei divina está na consciência, está na sua mente, e a sua própria mente vai disparar as forças de destruição, de construção, de renovação e todas as outras para que você, consciência, personagem, Léo Paraná, faça as escolhas e trilhe os caminhos para a sua imortalidade. Porque a gente só quer curtir e relaxar. O personagem, a consciência, tem essa forte tendência. Também influenciada pela história da nossa sociedade, que influencia não só o organismo, influencia a intelectualidade, e é dever de nós, assim como um atleta, trabalhar, treinar, se aprimorar na atividade que se dedicou. Aqui a gente está falando de uma atividade existencial. Estudar, ler, praticar, estar atento a coisas que talvez nos impactem e poder pedir ajuda, porque essa é uma coisa linda. Nós não estamos sozinhos. Tem 8 bilhões de pessoas, não é possível que você não consiga encontrar uma para pedir ajuda. Então isso também pode falar sobre a gente. E ter problemas, passar por dilemas, tramas e trapaças, é também uma oportunidade dessa mente desdobrar a simplicidade e a humildade. Que aquele que não foi igual a uma dessas crianças não entrará no reino dos céus. Que foi o que Jesus disse. E a gente aqui no nosso exemplo lá em Titã, a gente poderia dizer bem assim: a mente não encontrará harmonia entre essas forças se o espírito e através da consciência não se tornar simples e humilde. Então veja que, terminada essa nossa viagem, a gente retorna à Terra cheios de esperança e de reflexões. E aí os mentores da casa, dessa casa, lembram a gente, ainda há outra viagem. A gente, meu Deus, que bom, que delícia! E aí a gente vai para Triton, que é, em que lugar mesmo? Saturno? Não. Triton. Não? Triton é a única lua reversa do sistema solar. Isso significa que o planeta gira em torno de si numa direção, a nossa lua gira na mesma direção, entretanto, Triton gira ao contrário. E o planeta que Triton é lua é Netuno. E a gente, através de um buraco de minhoca, foi para lá. O detalhe é que lá, em Triton, a vida é mais atrasada. Os espíritos lá estão passando de primitivos para provas e expiações. E a gente vai ter a oportunidade de sondar a mente dessas pessoas. Mas de uma outra forma, com interação presencial. E aí nos é permitido ser vistos por esses homens e mulheres que estão lá. O interessante é que eles lembram a gente as figuras da história dos vikings,
e através de um mecanismo espiritual, uma energia espiritual, que parece um aparelho, mas não é energia, quando a gente fala e pensa, é automaticamente traduzido para o dialeto deles. E quando eles falam, essa mesma energia consegue traduzir para o nosso dialeto. Então a gente pode se comunicar tranquilamente. Nós não iremos precisar de nenhum aparelho específico, porque a condição do nosso perispírito ainda é melhorada em direção àquela lua específica e seus habitantes. E aí quando a gente aparece para eles, eles ficam extremamente assustados. Alguns botam a mão na adaga, na espada, com medo, mas hesitam em tirar a adaga. Outros se curvam, porque veem nos nossos traços um pouco mais finos, um pouco mais sutis, a ideia de que nós somos deuses. E aí, esses que se reverenciam começam a chamar a gente por nome de deuses que são daquela cultura. E aí a gente pede para que eles levantem, porque nós sabemos que não somos deuses nenhum e que a gente também tem as nossas perrengues. E aí a gente pede para que eles se levantem. A gente cumprimenta como nosso anfitrião em Titã. A gente entra em tom, trata eles com muita amabilidade, deixa eles tranquilos para poder falarem o que eles quiserem. A gente pede para que eles se expressem livremente e eles compreendam, mas ainda continuam acreditando que nós somos deuses. Porque só deuses fariam esse gesto. Só deuses permitiriam que eles falassem livremente. E a gente consegue captar esse sentimento, esse pensamento deles. A gente dialoga sobre vários assuntos da vida deles. E quando a gente diz para eles, tudo se encadeia no universo, desde os pequenos gestos aos grandes acontecimentos em todo o universo. E eles, o que é o universo? O que é isso que vocês chamam de universo? E a gente tenta explicar, mas falta concepção cognitiva disso que a gente está falando para eles. E eles não conseguem entender. A gente também lembra eles que se numa batalha eles matarem alguém que é muito corajoso, arrancarem o coração e comerem o coração, isso não tornará eles corajosos. O poder da pessoa, o atributo da pessoa não está no organismo físico. Apesar de uma deficiência orgânica impedir a manifestação de uma capacidade do espírito. Quando a gente fala isso para eles, eles não entendendo nada. E algumas ideias, alguém entre a gente lembra, a gente não consegue nem pensar. Tem coisas que Jesus, que Buda, que Krishna falaram que a gente nem registrou na história. E quantas preciosidades foram ditas que se perderam. Que a gente vai precisar amadurecer para poder entender. Aí, o nosso orientador daqui do centro, que estava com a gente, lembra. É por isso que Jesus falava por parábolas.
É por isso que ele enviou o Consolador prometido. Porque a dinâmica social, o contexto existencial dos planetas e das sociedades também são fontes limitantes para a compreensão da imortalidade e da transcendência. E tudo bem. Ainda bem que é assim. Ainda bem que alguns limites existem, porque muita luz ia cegar a gente. Talvez deixaria a gente louco, desvairado, se a gente soubesse todas as informações. E aí, por isso que Deus é muito, muito e verdadeiramente amor, porque Ele sabe de todas essas necessidades. E Ele pega e apaga a lembrança de outras vidas. Que o eu imortal, através dessa lei de preservação, de amor, de justiça e de caridade, diz: o personagem não vai aguentar esse baque. Então, venha, vou segurar isso aqui para você. Você não precisa saber que Bárbara te matou a colheradas na vida passada. Colheradas, bem suave. Depende do tamanho da mulher, né? Não precisa. Você não precisa saber que Lu foi o amor da sua vida, mas naturalmente, por forças invisíveis, por um sentimento, você vai se aproximar. E vocês serão grandes amigos. Vejam que isso, e aí nós retornamos, isso faz com que a gente possa compreender que há limites para aquilo que a gente chama de intelectualidade. Há limites para a compreensão do que é essa ética universal. Esses limites estão na própria constituição das sociedades e também das nossas imperfeições, que nos limitam a chegar em determinado lugar, que nos limitam a chegar em determinada compreensão. E essas viagens, essas duas viagens, nos ajudaram a compreender isso, de que há limites que são necessários. E psicologicamente falando, nós precisamos fazer uso desses limites para que a gente viva bem, não só com relação a mim mesmo, de mim para mim, mas com relação a Amália. Eu posso e preciso dizer o óbvio. Amália, eu não gosto quando você faz isso. Adoro você, mas você poderia talvez não fazer? São limites indispensáveis. Porque a Amália pode pensar: adoro quando faz isso, quando alguém faz isso comigo, mas eu não gosto. E eu não posso esperar que a pessoa lembre sempre de tudo. E eu não preciso criar ranço porque a pessoa fez de novo. E aí cabe uma relembrança. Mas todo mundo gosta. Mas minha mãe disse quando eu era pequeno que não era todo mundo. E aí eu anotei isso. É minha imperfeição. Então, em resumo, eu quero dizer para vocês, já para finalizar e poder abrir para as perguntas, e você que estiver na internet, que assistir, que está assistindo ou que assistir esse vídeo depois, escreva lá no Instagram ou nas redes sociais do SEGE, que eu vou dar uma visitada e se tiver alguma pergunta eu respondo. Se não,
Os trabalhadores daqui vão responder. Mas, em resumo, o que eu quero dizer é que o afeto, o interesse em trocas afetivas saudáveis dá conta de caminhos que a racionalidade não vai, nem sabe que existe. E é por isso que vou usar o termo de hoje. É por isso que a gente precisa ser emocionado. E existe maneira de ser emocionado de forma saudável, ficando bem com tudo, trocando carinho, trocando afeto. Nos faz bem quando a nossa boca, em um nível tão imenso, quando a nossa boca diz assim para a pessoa: poxa, adoro conversar com você. Você é importante para mim. Eu gosto de estar na sua presença. Ontem aconteceu uma coisa tão importante comigo que eu só lembrei de você. Quando a gente diz isso para a pessoa fica bem. Mas acima de tudo, a gente fica bem. Porque a proposta espírita é a gente fomentar o bem sem interesse de retribuição. Mas a doutrina espírita nunca disse que isso não seria retribuído. Muito pelo contrário, isso vai voltar para a gente. E vai voltar tantas vezes que vai se enraizar na nossa mente. E quando o caos na figura dessa sombra surgir, a gente também vai encontrar uma árvore imensa com a copa frondosa, que a gente vai poder se abrigar e tomar fôlego e ganhar coragem para poder enfrentar os desafios da vida. Essa árvore, essa copa frondosa, é resultado de uma consciência tranquila no dever cumprido, que, segundo o Livro dos Espíritos, é a principal fonte de felicidade na existência ainda muito material na vida na Terra. Muita paz, meus irmãos. Gratidão pela oportunidade de estar.